nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 14 de junho. Que alegria ter a sua companhia para mais uma vez rezarmos a Deus. A palavra de Mateus, no capítulo 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O juramento era algo comum entre os judeus da época de Jesus. Ele servia para garantir que uma promessa ela fosse levada a sério, como se a palavra por si só ela não bastasse. Então, jurava-se pelo nome de Deus, pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Mas Jesus, ele rompe essa lógica. Ele não condena o valor das promessas, mas ele aponta um problema mais profundo: a necessidade de usar o nome de outro para dar peso ao que se diz. No fundo, quem precisa jurar o tempo todo mostra que a sua palavra já não é suficiente. E se ela não é suficiente, é porque algo dentro de si já não está firme. E a boca fala do que o coração está cheio, como diz a palavra. E quando a divisão interior, até o que se diz em nome de Deus, acaba perdendo a força. E jurar por alguém, pode ser por Deus, pelos céus, pelos mortos, ou por um ente querido, é como dizer: a minha palavra sozinha não vale, eu preciso de um fiador. Isso revela uma cisão dentro da alma. Jesus, ele não critica apenas o ato de jurar. Ele está expondo a carência que o provoca. E se a palavra não é confiável por si, é sinal de que a vida se afastou da verdade. E quando isso acontece, até o que é sagrado pode ser usado para encobrir as incoerências da pessoa. Jesus, ele quer formar discípulos cuja vida seja a própria palavra. Uma existência coerente, vivida com autenticidade. Esta vida, ela torna qualquer juramento desnecessário, porque quando alguém é íntegro, não precisa fazer promessas. A sua presença, ela já inspira confiança. O Evangelho não precisa de discursos elaborados, ele precisa de testemunhos vivos. Uma vida firmada na honestidade, na justiça, na fidelidade, é uma linguagem compreensível. Quem vive na luz não precisa dizer que está dizendo a verdade. Ele é verdadeiro. Isso transforma um ambiente sem esforço. Mas o contrário também acontece. Quando a vida é duplicada, surgem as máscaras. A fala muda conforme o ambiente. Os gestos escondem intenções. E isso esgota por dentro. Quem vive de versões precisa manter uma performance. Isso cansa. A pessoa íntegra, por outro lado, ela pode até errar, mas ela não precisa se esconder. Ela vive em paz porque está reconciliada com a própria consciência. Jesus, ele não exige uma perfeição inatingível. Ele propõe uma inteireza da alma, um alinhamento entre fé, palavra e comportamento. Uma verdade que nasce de dentro e não depende da plateia. Talvez esse seja o maior desafio: viver de modo que a vida se torne palavra, que o nosso sim seja limpo e o nosso não livre. Quem fala a partir do coração não precisa provar que está dizendo a verdade. Ela se revela. E quando isso acontece, o nome de Deus já está sendo honrado, não porque foi citado, mas porque foi vivido. Tem horas em que a gente percebe que falou demais e que disse pouco. Multiplicamos promessas, explicações, palavras, e no fundo tudo isso revela o quanto ainda falta firmeza por dentro. Quando a vida ela não está bem alicerçada, até a palavra ela fica instável. E aí, para tentar sustentá-la, nós buscamos juramentos, exageros, justificativas, e Jesus ele conhece esse vazio. Ele sabe o que há por trás da palavra que grita. Por isso, ele nos oferece um outro caminho, o de sermos inteiros.
gente em que a verdade por dentro sustente tudo o que se diz por fora. Talvez esse seja o sinal mais nítido da maturidade, quando se torna alguém cuja presença já basta, cujo sim não precisa de garantias, cuja vida carrega a marca da verdade vivida. Quem é assim não precisa jurar, porque a própria maneira de viver já transmite muita segurança. E no mundo cheio de tantas máscaras, de tantas fachadas, pessoas que vivem com autenticidade, elas se tornam sinais de Deus, não porque falam muito sobre Ele, mas porque o revelam na forma de viver. E nesse sábado, mais uma vez, eu quero convidar você para rezar comigo. Deixemos brotar do nosso coração esta oração ao bondoso Deus. Pai, eu me coloco diante de Ti mais uma vez, e me coloco com o desejo sincero de não viver mais dividido. Há em mim palavras que não combinam com o que eu faço. Há promessas que sairão fáceis da boca, mas nunca criaram raízes no meu coração. E ao olhar para o que sou, eu vejo quanto ainda preciso aprender. Aprender a falar menos, a viver mais. Por isso, Pai, nesse dia, eu suplico. Me ensina a ser verdadeiro sem dureza, firme sem rigidez, claro sem precisar de juramentos. Que a minha palavra ganhe credibilidade na forma como ajo, na maneira como escuto, na coerência das escolhas. E que nesse dia, neste sábado, cada gesto fale mais do que qualquer discurso, porque é isso que eu desejo oferecer. Uma vida que não precise provar nada, apenas revelar que Tu estás comigo, Pai. Mais uma vez, dá-me Tua bênção, para que eu viva esse sábado em paz e na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, eu desejo um excelente sábado, um bom final de semana e não esqueça que amanhã é domingo, é dia do Senhor. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.